Olá, minha gente. Peço desde já desculpa do vídeo que se segue, mas sim, é necessário para o comentário que vos trago hoje. Ao contrário, ou seja, o Bloco de Esquerda quase está mais preocupado com a questão dos imigrantes do que com os portugueses que cá estão. É a pergunta. A pergunta parte de um princípio errado e que Então. legitima um raciocínio errado. Aliás, é o mesmo raciocínio que faz com que nós acabamos de saber que os preços das casas subiram 10% no primeiro trimestre e o primeiro Conselho de Ministros deste governo é para alterar a lei da nacionalidade e da imigração. Mas nem vamos falar sobre isto. Mas a imigração A entrada na habitação. A imigração não teve impacto? Nós temos artigos em jornais internacionais que nos dizem como a especulação imobiliária e a utilização das casas para ativos financeiros faz aumentar o preço. Pois em Portugal acha-se Mas a procura também não faz. Do Bangladesh ou do Paquistão, Mais que 1 milhão depois de se diz que pessoas também vivem não aos faz. 15 na mesma casa. Mas eu não vou consegue entrar por aí. responder à Eu só queria pergunta da responder à Mariana pergunta. Só queria responder à Sim. pergunta num instante. É óbvio que a entrada muito acelerada, o aumento acelerado da população, causa desafios na resposta dos serviços públicos. Seria igual se de repente a população portuguesa aumentasse de nacionais. Não são desafios, é falta de resposta mesmo. Etnicamente, raça pura lusitana, se aumentassem 2 milhões em 3 anos, nós íamos ter que responder. Então, é impressionante, para não dizer preocupante, ver como a deputada Mariana Mortágua continua a recusar-se, não é? Recusar-se a admitir uma realidade que até é simples, não é? Até já vários colegas dela à esquerda reconhecem que é o quê? A imigração descontrolada é um problema. Repitam comigo. Um problema real, um problema grave e que está, sim, a afetar o país inteiro. Mas a deputada prefere manter-se na sua bolha ideológica a fazer birra contra o óbvio, agarrada a discursos ultrapassados e totalmente desligada da realidade dos portugueses, que foi, como parece a mim, que custou uma data de deputados ao bloco, não é? Mas tudo bem. Enquanto os preços das casas disparam, os serviços colapsam, a criminalidade aumenta, parece-me que ela está mais preocupada com Gaza do que com Portugal. Fala com mais emoção da Palestina do que alguma vez falou, no meu ver, dos portugueses. Aqueles portugueses que vivem com o salário mínimo ou aqueles idosos sem apoio, sabem? Continua a falar de forma quase envergonhada ou até com algum desdém da chamada raça lusitana, como ela coloca, como se defender a identidade portuguesa fosse algo, meu Deus, tão feio que não se pode fazer. Recusa-se a ver que há uma diferença, sim, entre a imigração saudável e o que temos hoje, que é o quê? Importação massiva de pessoas do terceiro mundo, muitas com zero intenção de integração. E sim, Mariana, é verdade, há pressão nos serviços, não há casas suficientes, não há respostas nos centros de saúde, não há investimento real no crescimento das infraestruturas. A população aumenta como se fosse um elástico. Novidade, não é? É claro que os preços sobem, mas para esta caríssima é mais fácil culpar os mesmos de sempre, que é o quê? Os ricos maus. Simplista. Sempre o mesmo discurso. Gasto infantil que evita ao máximo encarar a realidade de frente. Aliás, é até importante explicar uma coisa simples para que quem como a Mariana não percebe, tentar perceber. Se num país entram 1,6 milhões ou 2 milhões de pessoas, que seja, e não se constrói mais habitação, o que é que acontece? A oferta continua igual, mas a procura explode. Qual é o resultado? As casas ficam mais caras. É assim que funciona o mercado ou não? Ou se calhar tem que ir tirar ali um curso de economia para perceber um bocadinho melhor isto. Mais gente a querer menos casas é igual a preços a subir. Eu acho que tem pouco a ver com a especulação mágica feita por milionários que controlam o universo. Como ela sugere ou não. Se calhar tem a ver com números ou com matemática básica ou até mesmo com a realidade. Não sei. Mas como ela não quer aceitar esta realidade, não é? Está visto. Prefere propor absurdos como, sei lá, ocupação de casas. Aquelas casas privadas, sabem? Muitas deixadas por herança, por pessoas que emigraram, ou simplesmente estão à venda ou à espera de obras. Não interessa. São de alguém. Não são minhas, não são dela, não são tuas. Não é legítimo invadir essas casas e ficar lá. E isso é como se vivêssemos num país sem lei, numa anarquia. É ridículo, é perigoso, é uma injustiça sem precedentes. Outra. Vamos falar do trabalho. Os comunistas não deviam ser pelos trabalhadores. Então falemos sobre abusos laborais e exploração. Pode ser. Vocês sabiam que a imigração descontrolada está a criar uma avalanche na mão de obra barata? Facilitando o quê? A exploração, a precariedade e a substituição do trabalhador português. Mas não. O que interessa é atacar o capital, certo? Vamos embora.
E pronto, depois temos por fim a nacionalidade, que para o Bloco, não é? Parece que basta entrar aqui em Portugal e toma lá um cartão de cidadão. Não percebe ou não quer perceber que ser português é muito mais do que viver e trabalhar cá. Não sabe, obviamente, mas isso está de caras, o que é amar esta terra, sentir os nossos costumes, respeitar a nossa história e defender a nossa identidade. Aquela identidade da raça lusitana, sabem? Até porque para muitos da extrema-esquerda, eles nem sequer sabem o que é isso da tal cultura portuguesa, não é verdade? A nacionalidade para mim é simples, devia herdar-se. Simples. Ponto. Mas, já que é para ser concedida, não é como estes senhores querem, então que se exija, no mínimo, falar português fluentemente, conhecer a história do país, sei lá, respeitar os nossos valores, não é? Estar bem integrado ao ponto que é difícil entender que existe uma diferença e mostrar que se ama verdadeiramente Portugal. É ou não é o mínimo dos mínimos? Quem não quer isso, então também não quer a nacionalidade. Parece simples, não é? A porta da rua, meus caros, é a serventia da casa. Mas claro, o Bloco quer é tudo para todos, não é? Viver num mundo cor-de-rosa, encantado dos brinquedos, sem fronteiras, só com boas intenções, onde não há limites, não há exigências, não há consequências. Está mais provado que isto não existe. Para quando sair deste delírio? Ontem? O pior é que, mesmo que o Bloco se extinga, não é? Vêm os amigos do PCP e do LIVRE prontos para continuar com a mesma parvoíce, a mesma cartilha ideológica, o mesmo desprezo pela realidade, o mesmo tudo para todos, que acaba como miséria e desordem. E quem é que paga sempre isto, meus caros? Quem é? Vocês adivinharam, são os mesmos que pagam o salário a estes senhores. Os portugueses que trabalham, que pagam impostos e que só pedem uma coisa ao final do dia. Ordem, justiça e respeito pelo seu país e pelos seus. Parece tão simples, não é? Bem-aja a todos.